Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês aí? Trazendo para vocês aqui a aula de introdução ao NPM. Então, pessoal, o que seria basicamente um NPM? Seria um gerenciador de pacotes no Node. Então, ele é uma ferramenta de desenvolvimento, né? Um kit de desenvolvimento aí que você utiliza sempre nos seus projetos do seu dia a dia. Então, ele acaba facilitando porque você consegue manter em um único arquivo todas as suas dependências, todos os seus plugins em um arquivo só, entendeu? Sem contar que você consegue ter um controle de versão do do dos seus plugins, das suas dependências, dos seus módulos, enfim, tudo em um arquivo só. Então fica mais fácil de você poder gerenciar, entendeu? Tudo fica em um arquivo só, então isso facilita aí a sua vida muito no seu dia a dia. Então digamos o seguinte, um exemplo só. Digamos que no seu projeto do seu dia a dia, você sempre utiliza o plugin jQuery. Então todos os seus projetos que você, assim, inicia, que você desenvolve, você utiliza sempre o plugin jQuery. Então sempre você vai ter que ir lá no site do jQuery ou lá no GitHub e acessar o repositório e enfim, assim, baixar o seu plugin jQuery. Através do npm isso fica mais fácil, entendeu? Você consegue concentrar tudo em um arquivo só e através de um simples comando você consegue baixar todas as suas dependências. Então digamos que você tenha 10 dependências, então de vez de você ir lá, acessar 10 sites para poder baixar o seu plugin, baixar enfim, os seus arquivos necessários para o seu projeto, você consegue através de um comando só baixar todas as dependências de uma vez só, de uma forma mais, simples e automatizada. Então isso facilita bastante no seu dia a dia. Então para você poder utilizar o npm, você precisa baixar o Node, porque como ele é um gerenciamento de pacotes Node, então você precisa simplesmente baixar o Node. Acessando o site do Node, js.org, na parte de downloads, você vai encontrar esses dois downloads, né? O LTS e a versão corrente, né? Eu recomendo você baixar a versão LTS, por quê? Porque é o seguinte, que ele é uma versão mais estável, né? É uma versão mais estável, então é o ideal. Sem contar que você vê que embaixo está dizendo que é recomendado para os demais usuários, né, para uma grande parte de usuário, então é ideal para você utilizar aí nos seus projetos. Essa versão aqui do lado direito corrente, né, ele sempre tem umas novas features, enfim, umas novas funcionalidades. Então às vezes você nem vai utilizar essa funcionalidade que ele acabou de desenvolver, então acaba sendo inútil, né, em alguns casos, claro. Então eu recomendo você baixar a versão LTS. Baixando a versão LTS, você vai executar ele e vai ser simples. O procedimento de instalação é simples, é next, 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 pronto, enfim, instalação concluída. Instalando o Node, automaticamente é instalado o npm. Então, através dessa instalação já vai ser instalada o npm. Para você poder utilizar o npm, o gerenciador de pacotes, um gerenciador de dependências, enfim, você precisa de um terminal. Qual terminal você pode estar utilizando? Ah, você pode utilizar o CMD, por exemplo. Pode utilizar o CMD, ou você pode utilizar o PowerShell, ou você pode utilizar, como por exemplo, eu mesmo utilizo o Git Bash. Pode utilizar o Git Bash. Porque eu utilizo o Git Bash e eu recomendo o Git Bash. Porque é o seguinte, o Git, ele é um controle de versão. Então, por exemplo, assim, se você trabalha com repositório, você gosta de trabalhar com controle de versões, que é recomendado no dia de hoje. Então, eu recomendo você baixar o Git Bash, porque através do terminal dele você já vai ter os comandos do próprio Git e os comandos do próprio Node. Então você consegue concentrar as informações em um arquivo só. Então recomendo você baixar o Git Bash, usar o terminal do Git Bash. Eu vou iniciar aqui para você ver. Temos aqui o nosso Git Bash. Então, pessoal, deixa eu aumentar um pouquinho. Olha só.
Eu vou criar uma pasta mkdir e o nome da pasta. O nome da pasta vai se chamar npm. Então observe o seguinte, que aqui na minha área de trabalho, eu criei uma pasta chamada npm. Vou acessar a pasta npm, cd, npm, que é o nome da pasta. Pronto, agora estou dentro da pasta. Vou dar o comando clear, limpou o console. Para mim poder utilizar o npm, é preciso eu ter um arquivo de configuração, né, que é o arquivo package.json. Para mim poder criar esse arquivo, é só usar o comando npm init. Simples. Dando o comando npm init, ele vai fazer algumas perguntas para você. O que ele vai perguntar basicamente? Ele vai perguntar qual é o nome do pacote, qual é a descrição do pacote, quem é o autor do pacote, qual é a versão do pacote, enfim, ele vai fazer algumas perguntas. Não precisa necessariamente você definir agora, porque você pode estar alterando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar Enter em tudo. Pronto, dando Enter em tudo, ele vai mostrar para você aqui como ficou, uma pré-visualização de como ficou o seu arquivo de configuração. Então, o name, o nome do pacote é npm, a versão 1.0.0, descrição tal, enfim. Tudo certo? Um yes. Só lembrando, não precisa você definir exatamente agora. Você pode estar alterando e até mesmo acrescentando novas, novas informações, como por exemplo, você pode acrescentar o nome do repositório, enfim. Então, yes, tudo ok, deixa eu limpar, clear. Então observe o seguinte, que na minha pasta apareceu um arquivo chamado package.json. Vou abrir aqui através do meu editor de texto, ou da sua IDE, o que você assim achar melhor. Certo? Opa, dando um erro aqui. Aí. Então, pessoal, esse aqui é meu arquivo de configuração, certo? Como eu lembrei para vocês, você pode alterar aqui. Ah, o autor é qual? O autor é, sei lá, fulano de tal. Ah, o nome do meu pacote é npm módulos. Sim. Você pode simplesmente alterar aí depois e pode acrescentar também, certo? No momento nós não vamos mexer em nada, não vamos alterar em nada. Então, agora entrando naquele exemplo que eu dei para você, você utiliza o jQuery sempre no seu projeto, então é necessário você incluir ele, esse arquivo de configuração. Para você incluir no seu arquivo de configuração, é simples. Vai digitar o comando npm install, ou seja, eu quero instalar uma dependência. Meu projeto vai ter uma dependência que vai se chamar o que? jQuery. Certo? Então ele vai automaticamente, o que ele vai fazer quando eu digitar npm install jQuery? Ele vai lá no repositório do jQuery e vai trazer para mim a versão do jQuery que eu defini ou a última versão. Simples. Eu posso definir, se eu quero uma versão específica, eu posso definir arroba e o nome da versão. Ah, quero 3.0.1, por exemplo. Isso se eu quiser uma versão específica. Se eu não definir nada, o que vai acontecer? Ele vai baixar a versão mais estável do projeto, a versão atual, versão mais estável do projeto, certo? Então isso é de cada um. Se você tem uma versão específica que você utiliza no seu projeto, você pode definir arroba e o número da versão. Outra coisa, eu posso resumir isso. Em vez de definir install, eu posso definir i. Então, o npm já sabe que eu estou utilizando o comando install. Outra coisa, tem o comando save e o comando save dev. Qual a diferença de um para o outro? Olha só, um exemplo simples. Digamos que você tenha no seu projeto um pré-processador chamado SAS. Então, toda vez que você escreve lá em SAS, precisa ser compilado para poder gerar um CSS. Então, observe o seguinte. Essa ferramenta que você utiliza para poder compilar, que é o próprio SAS, ele é uma ferramenta, ele é uma dependência que você vai utilizar somente em ambiente de desenvolvimento. Somente em ambiente de desenvolvimento. Agora, se você tem uma dependência que você vai utilizar no ambiente de produção, você define só save.
Nesse caso, o jQuery, ele é um plugin que eu vou utilizar no ambiente de produção. Ele vai fazer parte do meu site, então eu vou utilizar no ambiente de produção. Agora, se é algo que você só vai rodar por trás, que vai ser algo para desenvolvimento, por exemplo, eu vou utilizar um servidor localhost, quero instalar um plugin que levanta um servidor localhost para mim. É um módulo que você vai utilizar só como ambiente de desenvolvimento, então save-dev. Agora, no caso do jQuery, que você vai utilizar no ambiente de produção, você define só como save. Você pode resumir definindo um S, save. Agora, se for de desenvolvimento, D maiúsculo, traço D maiúsculo. Como não é um de desenvolvimento, é uma dependência que eu vou utilizar em produção, eu dou traço S. Dou um Enter, e vai instalar para mim essa dependência, certo? Uma coisa aqui, pessoal, importante. Observe que o NPM ele deu um warning, né? Digamos um alerta. Ele quer dizer basicamente, ele quer dizer que o meu npm, o meu package.json, né, o meu arquivo de configuração, ele não foi definido uma descrição, não foi definido um repositório, então é só um alerta, não significa que é um erro, certo? Então, não significa, então isso significa que não é um problema, certo? Então, não tem problema nenhum. Uma coisa que devemos levar em conta é essa linha aqui, ó. O que aconteceu? Ele instalou a versão de jQuery 3.3.1. Por que 3.3.1? Porque eu não defini nada. E quando eu não defino nada, o arroba e o nome da versão, ele vai baixar para mim a versão mais estável, a última versão, certo? Olha só, observe o seguinte, que na minha pasta npm apareceu uma pasta chamada node_modules. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Node npm modules. Dentro dele temos aqui uma pasta chamada jQuery, que foi o que eu instalei agora. Dentro da pasta dist, eu tenho aqui, ó, meu jQuery, versão 3.3.1. Eu quero minificado. Temos aqui também. Minificado. Você consegue ter um controle. Tudo em um arquivo só. Então, digamos, se eu tiver um arquivo HTML, deixa eu criar um arquivo HTML aqui para vocês verem. index.html. Vou carregar o arquivo jQuery, plugin jQuery. Query. Então, vou lá no modo jQuery, jQuery. Simples. Então, já está funcionando o jQuery, o plugin jQuery já tá sendo implementado aí no meu projeto, certo? Então isso facilita muito. Olha só que interessante. Deixa eu limpar o console aqui. Eu vou deletar a pasta node.modules. Olha só. O arquivo mais importante para mim é esse package.json, porque é meu arquivo de configuração. Então, o seguinte. Então, toda vez quando eu precisar baixar todas as dependências, eu digito o comando npm install ou npm i. O que vai acontecer? Ele vai baixar o meu jQuery. O jQuery aqui, ó. Tá vendo? Baixou o jQuery. Simples assim. Simples. Através de um comando só você consegue baixar qualquer pacote, qualquer módulo. Então isso facilita muito, muito, muito a sua vida. Muito, 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 muito mesmo. A sua vida. Então digamos que você tenha 20 dependências. Através do comando npm install ou npm1, ele vai ser baixado essas 20 dependências. De vez em você entrar lá no site, baixar, né, esse processo todo, você consegue otimizar ele de uma forma muito simples através do próprio npm. Você consegue concentrar tudo em um arquivo só, certo? Você pode acessar o site do npm e você consegue encontrar todos os pacotes que estão assim publicados no próprio npm. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que você pode desenvolver os seus próprios módulos, você pode desenvolver os seus próprios plugins e você pode simplesmente publicar ele no seu npm, certo? Criando uma conta do npm e publicando ele.
Então, geralmente, esses módulos, esses plugins mais conhecidos, você encontra facilmente no NPM. Então, digitando na barra de busca de jQuery, você vê aqui, ó, jQuery. Então, ele mostra aqui, ó, jQuery versão 3.3.1, última versão, mostrando como você utilizar ele no Node, repositório, página. Então, simplesmente é isso. Então, se você tiver em dúvida se realmente aquele pacote existe, basta você ir lá no site do NPM e ver se ele existe. Ah, existe, tudo certinho. Vou lá, digito o NPM, instalo o nome do meu pacote. Se eu quiser definir uma versão, se ele é um pacote de desenvolvimento, ele é um pacote que eu vou utilizar no ambiente de produção. Então, simplesmente é isso. Então, pessoal, essa é a primeira aula, introdução introdutória, mostrando para você basicamente como utilizar o NPM. Vocês podem observar que é muito simples e facilita muito o trabalho. Então, pessoal, é isso. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar um like e até a próxima aula. Valeu!